Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom podermos, mais uma vez, juntos, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, cultuar ao nosso Deus. Que bom podermos estar juntos aqui, essa possibilidade que a tecnologia nos proporciona. E que bom poder também aprender mais a palavra de Deus, ser alimentado por essa palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, abrir a tua Bíblia aí, no livro de Romanos, no capítulo 8, um capítulo muito gostoso, um capítulo que nós gostamos muito, que traz as provas, que traz a certeza do amor de Deus ali. E eu quero trabalhar algumas perguntas que esse capítulo 8 traz para nós, ao decorrer dos próximos 3 ou 4 domingos. São 7 perguntas, nós vamos tentar trabalhar 2 delas hoje à noite. Nós vamos ficar com o verso 31, eu quero que você abra a tua Bíblia, o teu aplicativo, o teu dispositivo eletrônico aí, no capítulo 8 de Romanos, verso 31. O texto nos diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa linda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas antes de responder essa pergunta, nós precisamos analisar a primeira parte desse versículo. Tem uma outra pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? O que Paulo está tratando? Como que ele chegou até aqui? Volta à página da tua Bíblia, ou sobe um pouquinho mais aí no teu aplicativo até os versos primeiros, do verso 1 até o verso 11, Paulo está falando exatamente de uma coisa que é fundamental, que nós aprendemos na igreja histórica, a igreja reformada, que nós aprendemos na nossa igreja, na igreja presbiteriana, desde pequenininho, que o ser humano pecou. Pecou e o pecado foi a causa de nos afastar de Deus. O pecado é aquilo que nos afasta da presença de Deus. E o que é o pecado? Você pode ter aí na sua cabeça rapidamente aí vários conceitos chegando, mas pecado fundamentalmente, de maneira muito simples e prática. Pecado é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer em rebelião a Deus. Pecado, em primeiro lugar, tem a ver com a minha rebeldia, com a minha rebelião à pessoa de Deus. E todas as outras coisas, ou os outros pecados cometidos a pessoas, eles partem, ou eles vêm a partir desse pecado à pessoa de Deus. John Piper, falando sobre isso, ele diz que o pecado é pecado, não porque ele machuca pessoas, mas o pecado é pecado porque é uma blasfêmia à pessoa do próprio Deus. E a partir desse desagradar, dessa ofensa, dessa blasfêmia a Deus, nós cometemos atos maldosos, maléficos e machucamos outras pessoas. Por causa dessa nossa rebeldia, dessa nossa rebelião contra a pessoa de Deus, nós ferimos e nós machucamos pessoas. Um exemplo claro disso, nós encontramos lá no Salmo 51, verso 4. Davi, quando ele escreve esse salmo em profundo arrependimento pelo pecado dele cometido, aí você vai lembrar da história que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, finalizando no capítulo 12, quando Davi peca, comete adultério com a mulher casada, a esposa do Urias, a Betseba, e depois ele cria todo aquele estratagema que finda na morte, no homicídio de um homem. Davi, quando ele vai conversar com o Senhor e vai pedir perdão, o Salmo, verso 4, diz o seguinte: Senhor, eu pequei contra ti somente. Em primeiro lugar, acima de qualquer outro problema, qualquer outra coisa que eu tenha que confessar ou dizer aqui, Senhor, eu pequei contra ti somente.
O pecado, em primeiro lugar, em primeira instância, no primeiro momento, fundamentalmente é uma ofensa ao nosso Deus, ao nosso Pai. É um ato de rebeldia, de rebelião contra Ele. Então, nós vemos isso, Paulo falando, né, que coisas são essas? E aí, do verso 12 ao verso 17, né, ele fala da adoção. Ele fala aqui que nós não somos mais devedores, nós recebemos um Espírito que vivifica, que nos faz filhos de Deus. Nós somos herdeiros com Cristo. Da mesma forma, nós sofreremos com Cristo, mas seremos glorificados com Ele. Na sequência, ali verso 28, 29, 30, os que antecedem, não é exatamente o verso 31 que nós estamos trabalhando hoje, ele fala de predestinação, justificação, chamado. Ele fala de algumas coisas muito interessantes aqui. Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Existe uma condenação, existe um pecado, mas agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, verso 2, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecador, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que é que Paulo está falando aqui. À vista de quê? De que coisas? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Não existe mais algo, dívida, gerado por essa rebeldia, rebelião contra Deus, porque Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Ele nos justificou, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Não tem mais condenação para quem está em Jesus. Quem está em Jesus está livre de toda culpa, de todo peso. O escrito de dívida, como Paulo escreve numa outra carta. Não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Se por algum motivo, meu irmão e minha irmã, você vive preso a um sentimento de culpa, algo que no teu coração, né, ainda traz peso para você, seja gerado por quem quer que seja, ou por você mesmo, uma cobrança. Meu irmão, o texto está dizendo que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus já foi liberto, já foi redimido, já foi paga a conta. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E há um convite aqui no fim do verso 4, é um convite para vivermos agora nesse Espírito que traz vida, caminharmos agora conforme o Espírito que vivifica. Porque a carne, ela só trouxe condenação e morte, mas o Espírito de Deus, andar no Espírito de Deus, traz vida, vivifica. E aí nós aprendemos isso. Paulo está falando, que direi à vista dessas coisas? Nós somos herdeiros, na sequência, não tem mais dívida. Ao contrário, agora Ele nos adotou, nós somos filhos. Jesus Cristo veio, pagou a conta e nos puxa,
nos arrebata para um novo patamar, agora não mais condenados, inimigos, rebeldes, mas agora na condição de filhos, filhos de Deus. Nessa condição de filhos de Deus, sem mais dívidas, recebemos o Espírito que vivifica, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós temos aí uma herança com Jesus. Agora, também, como perseguiram Jesus, como o mundo anda na contramão dos valores de Deus, então existem sofrimentos inerentes a essa nova condição. E o texto fala sobre isso, somos herdeiros, mas também nós sofremos por causa disso. Nós sofremos o que Cristo sofreu, os sofrimentos desse presente que são inerentes à vida, são pequenos comparados à glória que nós vamos desfrutar no futuro. E ele continua dizendo e continua animando o povo. Ele anima agora, nós chegamos ao contexto, exatamente imediato do verso 31, que é o 28, 29, o 30. Vamos pegar do 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então existe muita dúvida, muita confusão em cima dessa palavrinha, predestinado. Predestinado. E aí fica aquela coisa, predestinado ou presciência. Na realidade, Deus predestinou aqueles que Ele já sabia antes, que iriam aceitar a Jesus. Se você pensa dessa forma, você está prendendo Deus ao tempo, você está colocando Deus preso dentro do espaço-tempo. Não tem como prender Deus dentro do espaço-tempo. Deus é eterno. Deus, Ele é. Deus, Ele, ao mesmo tempo que está presente no ontem, Ele está presente no hoje, estará presente no amanhã. Uma ótima explicação eu recebi de um pastor chamado Jorge Noda. Eu lembro que eu era de adolescente para jovem, ele foi visitar Fortaleza, pregar lá na igreja central, na congregação que meu pai tomava conta, e ficou lá em casa. Isso rendeu alguns papos à noite, e ao redor da mesa, falando sobre algumas coisas, sobre Deus, sobre isso, predestinação, sobre como Deus enxerga, sobre essa questão do espaço-tempo. Ele deu a seguinte ilustração, Olha, imagina a vida humana, vamos traçar uma linha. Existe um momento que se inicia aqui, o nascimento do Sundá, e essa linha vai sendo traçada, O Sundá cresce, ele atinge a infância, a pré-adolescência, a adolescência, a sua juventude, a sua maturidade, ele casa, ele constitui família, tem filhos, e ele vai crescendo, e ele chega numa idade já da velhice, os seus filhos já tiveram filhos, e ele já tem netos, bisnetos, e chega um momento que essa linha de espaço-tempo do Sundá na terra, ela chega ao fim. Ele nasce, ele vive, e ele morre, ele está preso ao tempo, ao cronos. Meus irmãos, Deus não está preso a esse tempo cronos. Ao mesmo tempo que a vida do Sundá está passando aqui linearmente aos olhos de Deus, Deus está fora desse contexto espaço-tempo. Ao mesmo tempo que Ele está vendo o nascimento desse ser, do Sundá, Ele já vislumbra, Ele já enxerga, Ele já vivencia a morte, o momento que
que ele dá o último suspiro de vida aqui nessa terra. Deus não está preso ao tempo. Quando nós pensamos nessa ideia de presciência, de que Deus, é como se Deus entrasse dentro de uma máquina do tempo e ele vai até o futuro, ele descobre quem que iria aceitar a ele, então ele volta nessa mesma máquina do tempo, e ele escreve no livro da vida e do Cordeiro aqueles que seriam salvos. Não é isso que a palavra de Deus fala, não é isso que Paulo trabalha em tantos outros textos, que Pedro, que outros irmãos, que a palavra de Deus nos mostra. Uma outra dificuldade que nós vemos nessa perspectiva, né, de presciência, é que essa fé para escolher a Jesus, ela parte do próprio ser humano. Isso vai na contramão daquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé, mas essa fé, ela é dom de Deus, é dom do eterno. É dom daquele que não está preso no espaço-tempo. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto aqui, muito interessante, tem a ver com essa palavra conheceu. Conhecer. Tem a ver com o quê? Em Amós 3:2, de todas as famílias da terra eu te conheci. Lá em Salmo 1, verso 6, né, diz que Deus conhece o caminho do justo. Lá em Mateus 7:23, né, Jesus fala, olha, eu nunca te conheci. Todos esses textos, esse termo, essa palavra, conhecer, conhecimento, tem a ver com amor. Então, tem a ver com a quem Deus amou, a família que Deus amou. Eu conheço o caminho do justo, porque eu amo o justo. Esse outro eu nunca te conheci. Efésios, do capítulo 1, nós vemos que ele põe a sua afeição em nós antes da fundação do mundo. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Essa é a ideia. Paulo está falando, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele nos escolheu, ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele colocou a sua afeição em mim antes da fundação do mundo. Ele colocou a sua afeição em mim antes de eu ter feito algo positivo ou negativo. Antes de ter praticado qualquer coisa, de ter vindo à existência, Ele me amou. E Ele diz o seguinte, olha, eu vou me deliciar na vida dele, desse homem, dessa mulher. Eu vou abrir o caminho da salvação para ele. Eu vou me encontrar com ele. Eu irei salvá-lo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois? Ele nos chamou. É uma outra palavra que nós encontramos aqui, no verso 29 e 30. Ele nos chamou. E Ele nos chama de tantas maneiras. Tantos são os testemunhos diferentes de como Deus tem alcançado ao redor do mundo e através dos séculos, diversos irmãos e irmãs em Cristo. O apóstolo Paulo que cai, uma grande luz, e ele se rende ali aos pés de Jesus, a quem ele perseguia. E ele se torna um apaixonado por esse Jesus, a mesma paixão que o motivava a encarcerar pessoas, a levar a tribunais, à morte. Essa mesma paixão se volta para Jesus Cristo, que se encontrou com ele,
Jesus veio ao encontro de Paulo, e Paulo tem esse encontro. Jesus o chama, vem, eu quero você aqui me servindo, eu quero que você seja apóstolo dos gentios. Da mesma maneira, séculos depois, nós vemos o C.S. Lewis, um homem que sofreu na vida. Aos 9 anos de idade ele perde a sua mãe. Ali na Primeira Grande Guerra Mundial ele vê as atrocidades da guerra, e tudo isso baratinho na sua cabeça, e ele se torna um ateu. E ele vai lecionar literatura medieval em Oxford e em Cambridge. E lá nessas universidades ele começa, não é, a desfrutar de uma amizade saudável com o J.K. Chesterton, com o Tolkien. E para piorar toda a sua situação, todos os autores que ele amava, que ele gostava, eram cristãos. E por mais que ele se declarasse ateu, por mais que ele quisesse um distanciamento de Cristo e dos cristãos, mais Deus se aproximava dele. Até que chega o momento do encontro e do chamado. E louvado seja o Senhor, porque Ele alcançou Paulo, porque Ele alcançou C.S. Lewis, porque Ele alcançou tantos irmãos e irmãs, né? Porque Ele alcançou a mim e a você. Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Não tem mais condenação. Jesus pagou o preço por nós. Ele nos justificou. Ele nos torna justos perante o Senhor. A dívida que existia, a ofensa que foi feita, foi paga por Jesus. E não só isso, agora nós estamos no patamar, Jesus nos coloca no patamar de filhos, co-herdeiros com Ele. Ele nos justifica, Ele nos chama, e nós descobrimos nesse texto que nós fomos amados antes da fundação do mundo. Deus decidiu, colocou os seus olhos sobre nós, e Ele disse: eu vou amar esse homem, eu vou amar essa mulher, eu vou me encontrar com ele, e eu vou salvá-lo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa linda. Paulo, maravilhado, pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E aí vem a segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto não está falando, nem Paulo diz, nem o próprio Jesus diz, que nós não teremos problemas nesse mundo, que nós não enfrentaremos dificuldades nesse mundo, que nós não passaremos por vales, que nós não adoeceremos. Não é isso que Paulo está falando, não é isso que o próprio Jesus falou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não quer dizer que não teremos problemas nessa vida. Problemas relacionais, esposa, filhos, amigos. Não quer dizer que nós não teremos problemas financeiros. Não é isso que o texto está dizendo. Não quer dizer que nós não teremos problemas no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Não é isso. O que o texto está dizendo, e ele finda um raciocínio do apóstolo Paulo, é que o problema maior do ser humano foi resolvido. O problema fundamental, mais profundo e mais sério do ser humano já foi resolvido, e foi resolvido pelo próprio Deus, porque Ele é por nós, porque Ele nos ama. E Ele enviou Jesus, o seu Filho, o seu bem mais precioso, por nós. Na sequência, diz que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Ele é por nós. Por isso,
Ele nos resgatou. Ele tirou tudo aquilo que impedia de termos um relacionamento de intimidade com Ele, um relacionamento de filhos, um relacionamento de proximidade. Toda e qualquer barreira foi removida. Tudo que de alguma forma impedia o homem de se relacionar e de se aproximar com Deus foi removido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem mais nada, não tem mais acusador, não tem escrito de dívida. Se Deus é por nós, mas quem que é contra nós? Quem que se levanta contra nós? Pessoas se levantam contra os cristãos, enquanto nós estamos vivendo essa pandemia, e um pouquinho antes até, enquanto vivemos essas dificuldades que a mídia tem mostrado, que a televisão, a internet, a todo tempo tem mostrado essa pandemia, milhares e milhares de cristãos estão sendo perseguidos, milhares e milhares de cristãos estão sendo mortos, milhares e milhares de igrejas estão sendo destruídas, dinamitadas. Símbolos religiosos como essa cruz, que os irmãos estão vendo aqui atrás, estão sendo derrubados lá na China. E em países que existe restrição religiosa. Quem são aqueles que nos perseguem? Pessoas podem nos perseguir. Principados e potestades podem nos perseguir. Nós temos o adversário das nossas almas, que está como um leão que ruge, tentando nos devorar, procurando uma brechinha, alguma coisa, por menor que seja, para trazer dúvida, para trazer tristeza, para incomodar esse presente que nós recebemos de Deus. Quem se levanta contra nós? A nossa própria carne. A carne milita contra o espírito. A nossa própria carne muitas vezes tenta nos puxar de novo, nos levar de novo para um caminho de morte. O espírito vivifica, mas a carne, ela fica o tempo todo querendo nos levar para os antigos caminhos, para as antigas práticas, para aquelas práticas, caminhos e hábitos que nos afastam de Deus. Quem é contra nós? Não é Deus. Deus não é contra nós. Deus é por nós. Deus está aí. Não existe problema, não existe pecado, não existe nada que seja maior do que o nosso Deus. Não existe, por mais odiento, por mais feio que pareça o pecado, a ofensa, a culpa, por maior que seja, ela não é maior do que a obra de Jesus, do que aquilo que Jesus fez por nós. Deus é por nós, e Ele não poupou o seu único e amado Filho. Ele enviou, Ele entregou por nós, para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa nova vida. E o que nós vemos no final do capítulo 4, do versículo 4 do capítulo 8, é um convite para vivermos essa nova vida na dimensão do Espírito, a caminharmos em novidade de vida, a desfrutarmos destas coisas que Paulo fala. Nós somos filhos, para desfrutar dessas heranças
Nós temos heranças espirituais para desfrutar dessa paz que Deus nos dá. Não deixe que o inimigo roube, não deixe que outras pessoas, não deixe que a tua própria consciência tente tirar essa alegria e essa paz que Jesus já te deu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por maior que tenha sido o pecado, por maior que seja, Jesus Cristo pagou por nós. Se preciso for, evangelize de novo o teu coração. Traga sempre essas palavras do apóstolo Paulo à mente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Ele já pagou o preço. Ele nos possibilita viver uma vida diferente. Jesus Cristo e a sua obra nos possibilita uma vida agora livre do pecado. Ele nos dá o poder para vencer o pecado. O Espírito Santo habita no meu e no teu coração. Ele está extremamente interessado em nos ajudar nessa empreitada. Permita que o Senhor dirija os teus passos, dirija a tua vida. Permita que o Senhor te leve para caminhos de vida. Não deixe que pessoas, o diabo ou a tua própria carne te condene mais, porque Deus não te condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Descanse nessa promessa. Descanse nesse amor e nessa graça de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua graça que é maior e melhor do que a nossa própria vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aprendemos nessa noite, ou lembramos mais uma vez nessa noite, de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembramos, Senhor, da nossa filiação. Lembramos, Senhor, que por causa dessa obra de Jesus, além de filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, Senhor. Lembramos que o Senhor nos amou desde a eternidade, Senhor. O Senhor nos amou com amor eterno. E o Senhor decidiu se encontrar conosco e nos salvar. E por isso estamos aqui. Nos ajuda a viver essa novidade de vida que essa condição requer de nós, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida de forma que possamos, a cada novo dia, aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua graça. Que a cada novo dia nós possamos viver mais, viver de maneira intensa essa nova vida que o Senhor tem preparado e separado para nós. Nos abençoa, abençoa a Tua igreja e nos ajuda, Senhor, a levar essa mensagem do Evangelho para tantos outros que ainda precisam ouvi-la.